E aí, meus irmãos, que a graça e a paz do Criador esteja com cada um de vocês aí, tudo bem? Estamos aqui novamente, como sempre, falando um pouco das coisas das Escrituras Sagradas e hoje eu quero trazer aqui algo muito impactante para o seu coração. Eu tenho certeza que quando você parar para assistir esse vídeo, literalmente você vai fazer uma reflexão de tudo aquilo que vai estar sendo falado aqui nesse vídeo. Mas eu quero agradecer a todos os colegas, amigos das redes sociais que sempre têm colocado ali, mandado mensagem falando dos vídeos, se estão gostando, os vídeos que estão agregando valores espirituais e valores, na vida dos nossos irmãos, Tô com o canal lá no YouTube, você entra lá, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever, tem vários vídeos interessantes. PR Carlinhos Oliveira. Se inscreve no canal lá, compartilhe, porque tem muitas pessoas que precisam de ouvir uma palavra. E literalmente nós estamos aqui não para falar de placas, mas para falar das Escrituras Sagradas e das coisas do Criador. Amém? Amigos, eu quero falar hoje um tema interessantíssimo, que fala sobre memórias. E automaticamente quando nós falamos sobre memórias, literalmente anda de mãos dadas com a saudade. Como a memória nos faz literalmente voltarmos ao passado e lembrar literalmente de pessoas que nos trazem saudade, que nos deixaram literalmente memórias positivas, memórias boas, e por contrapartida também outras pessoas que literalmente não deixaram memórias boas em nossos corações. E hoje eu quero falar aqui sobre um tema que está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 21, mais específico no verso de número 20. Pega as Escrituras Sagradas, a bússola que está nas tuas mãos e leia e me acompanhe comigo esse único versículo. Ele diz assim: e ele era de idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos. Morreu sem deixar saudade. Sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Meus queridos, como eu falei aqui, as memórias que nós temos desde nossa infância, na nossa adolescência, literalmente foram memórias que marcaram a nossa vida. E quando eu me deparo nesse contexto e nesse versículo que eu acabei de ler, Jeroão foi um homem ou um jovem que literalmente morreu sem deixar saudade algumas, sem deixar nenhum tipo de memórias boa para o coração daquelas pessoas a qual ele liderava. Irmãos, quando nós falamos aqui sobre memórias, quando nós falamos aqui sobre saudade, saudade literalmente é um substantivo feminino, é um sentimento melancólico devido ao afastamento de pessoas ou uma coisa ou um lugar, ou na ausência de experiências ou de prazeres que nós passamos em nossa vida. Tenho certeza que quando eu falo de memórias, você lá atrás, você lembra de algumas memórias que você teve com seus pais, que você teve com seus irmãos, que você teve com seus amigos, com a sua namorada, com sua esposa. Memórias são coisas muito boas. Quando nós fechamos os nossos olhos e nós lembramos de memórias positivas que nós fizemos lá, de quando nós estávamos perto de pessoas que nós amávamos, que nós sempre conseguimos literalmente voltar atrás e imaginar a grande importância daquelas pessoas que passaram em nossas vidas e muitas das vezes sem perceber quando elas estão distantes. E aí bate aquela saudade quando elas não estão mais conosco. Os nossos corações se enchem de alegria, a nossa mente também se enche de alegria quando nós paramos e lembramos daquelas pessoas que estiveram ao nosso lado, que literalmente nos deixou saudade e nos deixa saudade. Não são só aquelas pessoas que infelizmente não estão mais conosco, mas aquelas pessoas que literalmente ainda estão vivas, mas estão morando em outro estado, até mesmo em outro país, não é verdade? Nos deixam literalmente saudade, nos deixam memórias boas. Então todos nós, meus amigos, sentimos saudades. E suportar a saudade literalmente não é algo fácil. Mas é através da saudade, meus amigos, meus queridos, que nós conseguimos perceber o valor e a importância
das pessoas em nossas vidas. Quando nós sentimos saudades, lembramos daquelas pessoas, nós paramos um momento, nós temos um lampejo ali de inspiração e nós vemos o quanto essas pessoas nos fazem saudade, nos trazem memórias boas, literalmente. Então a morte, meus amigos, de uma pessoa que nós amamos, que nós queremos bem, nos deixa uma saudade tão grande, mas tão grande, que chega a doer os nossos corações. Os nossos corações ficam contritos, apertados, lembrando daquela pessoa que nós amávamos, que nós amamos ainda, mas que infelizmente não estão mais aqui conosco. Sabemos, meus irmãos, que existem pessoas literalmente que deixam saudades eternas em nossas vidas, que nos deixam memórias positivas, mas também por contrapartida, existem pessoas que não nos deixam saudade alguma. Existem também pessoas que não nos deixam memórias positivas, memórias boas. Não existem pessoas também que não nos traz esses momentos de memórias. Então imagine agora você, meus queridos amigos e colegas aí das redes sociais. Imagina, vamos entrar dentro da nossa imaginação, vamos flutuar agora na imaginação. Imagine você andando pelo local que tem mais sonhos e projetos além da Bíblia. Você sabe qual que é? É o cemitério. Quantos sonhos e memórias estão enterradas ali dentro? Muitos queriam ser um jogador, um professor, muitos queriam ser felizes, muitos queriam ser um advogado, um médico, um engenheiro, muitos queriam ter uma vida feliz, boa, mas infelizmente estão com suas memórias enterradas ali. Agora imagina, meus irmãos, você andando pelo cemitério, e aí você olhando para aquelas lápides que lá se encontram, você se depara com uma frase que eu quero falar aqui para vocês. Você olha ali para uma lápide e está escrito essa frase: morreu sem deixar saudades. É forte isso que eu estou te falando, meus irmãos. Esse tema que eu estou falando aqui para vocês, eu quero trazer algo bem reflexivo no meu e no seu coração. Nós temos a cada dia, meus queridos, viver a vida para valer a pena. Eu e você já ouvimos essa frase: vale a pena viver a vida. Vale a pena viver a vida com Jesus. Não vale a pena? Vale a pena viver a vida intensamente com sua família, com seus filhos, com seus amigos, no seu ministério, no seu trabalho. Vale a pena viver. Mas o que eu quero frisar com vocês aqui, meus amigos, é só esse final, que quer dizer pena. Vale a pena. Eu estou dando uma introdução para mim depois chegar no contexto, no livro que eu quero ler aqui, que está no livro de 2 Crônicas, que eu li para vocês. Mas esse pequeno versículo, essa pequena reflexão que fala: viva a vida para valer a pena. O que é a palavra pena? Ou o que significa, meus irmãos, a palavra pena? Você já parou para pensar? A palavra pena, conforme o nosso dicionário, ela significa sofrimento, condenação, aflição. Isso quer dizer a palavra pena. E quando eu pego, meus queridos, essa palavra vale a pena viver, literalmente, eu entendo e a minha memória faz voltar lá atrás, que foi através da pena da cruz, que seria a condenação, a aflição, o sofrimento, o martírio que Jesus passou, que valeu a pena nos ter entregado os nossos caminhos para Jesus, sendo assim estamos livres da pena eterna e mais abraçados com a pena da reparação que foi paga na cruz do Calvário em meu favor e em seu favor. Olha só para você ver essa pequena frase, esse pequeno
pena. Olha só para você ver, que vale a pena ter entregado a nossa vida para Jesus, a pena que foi paga na cruz de Cristo, de todos os martírios, para que nós pudéssemos estar aqui para falar que vale a pena. Então, irmãos, eu quero falar aqui sobre memórias e quero falar sobre saudades. Como eu falei no começo, há pessoas que nós temos memórias e a saudade muito grande delas. Mas tem pessoas que nós não temos memórias más e saudade muito menos. E eu quero contextualizar vocês aqui para que vocês entendam o que estava acontecendo no livro de 1 Crônicas, no capítulo 21. Eu gosto sempre de contextualizar, eu gosto sempre de explicar, explanar para vocês o que estava acontecendo lá atrás. Hoje eu não estou com o meu microfone aqui, mas eu estou fazendo esse vídeo e espero que o áudio fique bom. Mas eu vou contextualizar. Irmãos, naquela época o rei Josafá era um descendente do rei Davi. Ele foi rei de Judá lá na época de Israel. Naquela época de Israel, meus irmãos, o reino de Israel, existia 2 reinos naquela época lá. E Josafá foi um homem totalmente temente a Deus. Mas Josafá, meus queridos, cometeu alguns erros ao longo da sua vida. Lá no tempo de Israel, Israel estava dividido entre 2 reinos. O reino de Israel, que seria ao norte, e o rei de Judá, que estava mais um pouco ao sul. Então os descendentes de Davi reinavam em Judá. E Josafá herdou o trono do seu pai, que se chamava Asa, que era um rei totalmente temente a Deus. E ele era descendente totalmente direto, meus queridos, do rei Davi, que reinou durante um período de 25 anos. Josafá, meus irmãos, foi um rei totalmente dedicado a Deus. Josafá seguiu os passos do seu pai Asa, destruiu vários altares idólatras que tinha lá no templo, lá em Judá. Você pode verificar isso depois lá em 2 Crônicas, no capítulo 17, do versículo 1 ao 4. Ele recusou de participar das idolatrias e ele adorava somente a Deus. Josafá também, meus queridos, foi um rei que enviou os levitas, enviou os oficiais para ensinar o povo de Judá literalmente a lei de Deus. Separou algum povo, alguns levitas, e colocou eles para ir de povoado em povoado com a lei de Deus na mão, ensinando literalmente o povo sobre qual era a conduta deles perante ao rei de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, fazendo com que aquele povo tivesse memórias positivas e lembrasse do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Do verso de número 7, meus irmãos, ao verso de número 9, Josafá enviou 16 homens para ir naquelas cidades, que nem eu falei, ensinando o povo, porque eles tinham o livro da lei nas mãos. Então Josafá, ele nomeou juízes para fazer o quê? Administrar com justiça de acordo com a vontade de Deus. Então ele advertiu todos aqueles juízes daquela época a fazerem o seu melhor, a dar o seu melhor, a ter memórias na vida do povo do Deus tremendo. Porque o seu trabalho era para que Deus ensinara com eles. Se você pegar lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo literalmente 19, do versículo 5 ao versículo 7, nos fala sobre isso daí. Só que lá em Malaquias, meus irmãos, no capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 9, ele diz assim: mas vós desviastes do caminho e fizeste muitos tropeçarem na lei. Corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. E o verso de número 9 fala: por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardares os meus mandamentos e os caminhos maus, mas fizeram acepção de pessoas na lei. Então eu estou contextualizando para vocês entenderem, para depois eu trazer algumas aplicações para a nossa vida, trazendo dessas memórias e saudades. Então, irmãos, Josafá literalmente ele faz alguns erros, algumas alianças que não eram para ser feitas. Josafá literalmente ele faz uma aliança com a família de Acabe. Apesar de ele ser temente a Deus, Josafá cometeu um grande erro.
O erro de Josafá, ele se aliou com Acabe, o rei de Israel, que era conhecido por perseguir profetas de Deus. Acabe estava debaixo da maldição de Deus. Acabe convidou literalmente Josafá para ir com ele para uma batalha contra os seus inimigos. E Josafá literalmente aceitou sem hesitar. Mas ele pediu para consultar a Deus primeiro, que está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 18, do versículo 3 ao versículo 4. O que se entende com isso daqui, irmãos? Que muitas das vezes nós fazemos aliança com pessoas que não é para nós fazermos aliança. Nós se juntamos e andamos com pessoas que não é para nós andarmos, que não é para nós fazermos as nossas alianças. Literalmente, nós estamos fazendo, meus irmãos, com que nós não iremos deixar saudades positivas, nós não iremos deixar memórias positivas, andando com pessoas com literalmente, com que não pensam e não seguem o mesmo pensamento doutrinário de Cristo. Porque hoje nós vemos literalmente um mundo totalmente corrompido, de pessoas literalmente voltadas para as coisas da carne. Eu não estou falando para você fazer acepção de pessoas, pelo contrário. Eu estou falando literalmente para nós andarmos e seguirmos os passos que Cristo nos deixou. Que é nós fazermos memória, que é entregar a nossa vida para Cristo. Que não é para nós fazermos aliança como literalmente Josafá fez com Acabe. Dependendo das alianças que você tem feito na sua vida, literalmente você não vai deixar saudade alguma na vida dos seus filhos, na vida dos seus vizinhos, na vida da sua família. Porque são brigas, contendas, discussões, falsidades. Um querendo matar o outro, um querendo ver o outro destruído, ver o outro a cada dia mais e mais no buraco. São alianças erradas e que literalmente não vai deixar saudade alguma. Então o que acontece, meus irmãos? Josafá e Acabe, literalmente, eles ignoraram os profetas de Deus, que muitos profetas disseram que os reis de Judá e Israel teriam sucesso, mas um profeta de Deus avisou que ia correr tudo mal. Teve um profeta que foi avisar e falou: não faça aliança, porque se você fazer aliança, tudo vai correr mal. Mas Josafá e Acabe não deram ouvido para o profeta de Deus. Quantas vezes, irmãos, Deus tem enviado pessoas para falar para você não fazer aliança, para você parar de andar nesses caminhos que você tem andado, para você literalmente parar de fazer tudo aquilo que você tem feito que não tem agradado a sua família, os seus filhos, e não tem agradado a Deus, mas literalmente você tem ignorado tudo isso daí. E literalmente você está colhendo e vai colhendo os frutos que literalmente nós estamos plantando. Vocês estão entendendo, meus irmãos, a gravidade? O profeta Josafá literalmente foi avisado que tudo que ele estava fazendo não ia dar certo, não estava dando certo. E Josafá também, o que ele faz? Ele se alia com a família de Acabe por um casamento. O seu filho casou com uma filha de Acabe chamada Jezabel, chamada Atalia. Josafá ele foi repreendido literalmente por Deus por causa dessa aliança que ele fez por Acabe. Lá no 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 1 ao 3, você dá uma olhada depois. Então, anos mais tarde, Atalia quase exterminou toda a descendência de Josafá. Olha só para você ter uma ideia, irmãos, de alianças erradas que foram feitas. Nos tempos depois, Josafá se aliou com Acasias, filhos de Acabe, para construir navios para comércio. No entanto, Acasias era tão ruim quanto o seu pai. E Deus não se agradou da aliança, literalmente, que Josafá, que literalmente estava acontecendo. Os navios começaram a fazer o quê? A naufragarem. E foram prejuízos grandes para Josafá. Então eu não sei que tipo de aliança você está fazendo, meus queridos. Se você vai deixar saudades ou se você vai deixar memórias na vida dos seus filhos, na vida da sua casa, do seu esposo, da sua esposa. Então a guerra de Josafá
Teve uma vez que os moabitas e os amonitas se aliaram contra Josafá. E o seu exército era muito grande, Josafá ficou preocupado. E por isso ele clamou um jejum por todos lá de Israel. Por isso ele proclamou um jejum e orou fervorosamente, pedindo para Deus socorro. Você pode ver isso lá em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 2 ao versículo 4. Ele colocou toda a sua confiança em Deus, para que Deus desse vitória, justamente pagando todo o processo que ele tinha se aliado, ele tinha feito. Então olha só para você ter uma ideia, irmão, de alianças erradas que foram feitas literalmente pela vida de Josafá. Josafá ele fez uma aliança errada. Josafá não estava trazendo literalmente memórias positivas e memórias boas para toda a nação de Israel, todo o seu legado. Então Josafá literalmente pagou um preço, e literalmente nós vemos a entrada do seu filho chamado Roboão. Eu li o versículo, vou até ler novamente para vocês, 2 Crônicas, do versículo 18, do capítulo 21, ele diz assim: depois de tudo isso o Senhor feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que depois de muitos dias, a cabo de 2 anos, saíram-lhes as entranhas com uma doença. E ele morreu horrivelmente de enfermidade. Seu povo queimou aromas, não queimou aromas como queimara seus pais. Ele era de idade de 30 anos quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém 8 anos. Aqui está falando de Roboão, o filho literalmente de Josafá. Roboão literalmente tinha tudo, meus queridos, tudo, para fazer memória na vida do povo de Israel. Aonde ele foi erguido, instituído, aonde foi passado o cajado do trono, passado ali a responsabilidade que o seu pai Josafá deixou para ele. Mas literalmente o Roboão foi um rei que fez tudo ao contrário. Foi um rei literalmente que reinou nesse período, mas fez tudo aquilo que não era para ser feito. Agora imagina comigo, meus irmãos, um rei que não deixou saudade em ninguém. Porque a Bíblia fala que ele morreu sem deixar saudade. Ele morreu sem deixar alegria nos corações de toda aquela população que tinha. A Bíblia não fala quanta população existia naquele local, mas ele não deixou saudade para os filhos, para os irmãos, para os colegas, para os vizinhos, para as pessoas. Será que nós iremos deixar saudade para os nossos filhos? Será que nós iremos deixar saudade para as pessoas que estão ao nosso redor? Será que eu e você vamos deixar saudade, ou nós vamos passar que nem Roboão passou? As pessoas vão olhar e falar: ainda bem que morreu, ainda bem que foi embora, porque nós não vimos a hora dele deixar ou dela deixar, porque dava muito trabalho. Não deixa saudade alguma. Era uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba, uma pessoa autossuficiente, uma pessoa que achava que era o dono da razão, uma pessoa que era difícil de conviver, uma pessoa chata, ranziza, uma pessoa inconveniente. Esses tipos de pessoas não deixam saudade alguma na vida das outras pessoas. Mas será que nós vamos deixar saudade na vida dos nossos filhos? Na vida dos nossos amigos, das pessoas que nos amam, das pessoas que nos querem bem? Como é bom você fazer uma memória, você fechar os seus olhos e lembrar de pessoas que te deixaram uma saudade, que quando você lembra, chega a doer o seu coração, de você lembrar literalmente: puxa, como essa pessoa me faz falta, como eu lembro daquele abraço, como eu lembro daquele carinho, como eu lembro daquelas palavras de incentivo, como eu me lembro nos momentos que eu estava triste, vinha aquela palavra de conforto, vinha aquele abraço, dos momentos que nós jogávamos bola, nos momentos que nós se abraçávamos, que nós tomávamos um chocolate quente. Eu tenho certeza que eu estou falando isso, e você já está com a sua memória lembrando de pessoas que fizeram história na sua vida. Pessoas que te batem uma saudade tão grande,
que chega a fazer seu coração doer, chega a fazer você nesse momento chorar e lembrar dessa pessoa que você ama tanto, que faz falta. Como eu sinto falta das minhas mães, como eu sinto falta de amigos, como eu sinto falta de pessoas que já não estão mais aqui. Como eu sinto falta de pessoas que me agregaram valores espirituais. Como eu sinto falta daquelas pessoas que era bom de estar junto. Mas tem pessoas também que eu não sinto falta alguma de estar perto. Tem pessoas que eu não sinto falta alguma de não estar mais aqui. Porque foram pessoas que literalmente foram muito ruins. Pessoas que voltaram as costas, pessoas que nos deixaram muito tristes nessa caminhada. Mas infelizmente não nos deixou saudade alguma. Nós nem lembramos, eu tenho certeza que você nem lembra de certas pessoas mais, porque não te deixou memória. Não foram pessoas que marcaram no meu e no seu coração. Jeorão foi alguém que quando ele morreu, ele foi enterrado em qualquer lugar. Ele não teve literalmente uma morte e toda aquela comemoração dos reis, das pessoas, aonde choravam, aonde as pessoas falaram: nossa, morreu, que pena, era um rei tão bom, era um pastor tão bom, era um servo de Deus tão bom. Infelizmente Jeorão morreu sem deixar saudade alguma. Tenho certeza que as pessoas daquele local ainda até falaram: ainda bem que morreu, porque não deixou saudade. Fez tudo aquilo diferente que era para ter sido feito. Fez totalmente o oposto, meus irmãos. Josafá literalmente era um homem temente a Deus, teve seus erros na caminhada, se aliou com Acabe, literalmente fez alianças que não eram para ser feitas, entristeceu o coração de muitas pessoas, entristeceu o coração de Deus. Mas literalmente, meus irmãos, colheu das suas consequências, dos seus frutos. Aqui eu faço uma pergunta para mim e para você novamente. Será que nós vamos deixar saudade para as pessoas que estão ao nosso redor, irmãos? Faça uma reflexão aí você. Será que literalmente o rei, ou nós vamos ser que nem o rei Roboão, que reinou pouco tempo, mas não deixou saudade alguma? Foi enterrado lá, não teve nem as honras de um rei. Nem colocaram ele na sepultura real. Foi enterrado como um qualquer. Muitas pessoas não quiseram nem ir no velório deles, porque foi pessoas ruins. Foi um homem ruim. E fala a verdade, irmãos. É difícil de você ir em locais, no velório, no sepultamento de pessoas que foram muito ruins nessa terra. Tem pessoas que literalmente, meus irmãos, tá só a mãe e o caixão e mais ninguém. Pode ser até uma palavra dura, mas é para fazer você refletir. Literalmente, qual é o legado que você está deixando para os seus filhos? O que eu e você estamos deixando para os nossos filhos, meus irmãos? Memórias positivas? Saudades? Ou nós não vamos deixar saudade para ninguém? Ou quando as pessoas fecharem os nossos olhos, ou escutar uma música, ou lembrar de um vídeo, ou lembrar do momento que nós tivemos junto, vai lembrar e falar: puxa, como eu lembro desse irmão, como eu lembro desse pastor, como eu lembro dessa irmã, desse vizinho, desse colega. Que saudade que dá deles. Que saudade. Eu sei que eu estou falando isso, meus irmãos e meus queridos, e você já está lembrando, e seu coração está doendo, e você fechou os olhos agora e falou: puxa, que saudade que eu tenho. Foram pessoas que fizeram história na sua vida. Vamos fazer história na vida de outras pessoas, irmãos. Vamos deixar saudade na vida de outras pessoas, na vida dos nossos filhos,
na vida dos nossos amigos, na vida do povo da igreja, na vida onde as pessoas trabalham com você. Infelizmente nós tivemos esses 2 anos de pandemia, perdemos muitos entes queridos, muitos amigos, colegas, que eu tenho certeza que te traz muita saudade, em mim também. Tem pessoas que eu me lembro, que quando eu fazia uma live, sempre estava comigo falando, ô pastor, puxa que bacana, mas infelizmente não estão mais, mas me dá saudade deles. Eu não vou citar nome aqui dos meus irmãos, das minhas irmãs, mas me dá muita saudade de pessoas que infelizmente não estão mais aqui comigo. Mas faça uma reflexão. Roboão não deu saudade de ninguém, meus queridos, não deixou saudade de ninguém. Josafá errou em algumas coisas, como eu e você erra. Nós somos seres humanos. Mas nós literalmente, meus irmãos, dobramos os nossos joelhos. E o Espírito Santo de Jesus está conosco, que é o Consolador, que é o que nos ajuda literalmente a trilhar os nossos caminhos. Irmãos, faça uma reflexão. Lá João 15,16 não fala, não foi vós que me escolheu, mas eu vos escolhi. Eu escolhi para ir, para dar fruto, que o vosso fruto permaneça. Então preste atenção. Será que você está deixando saudade na vida das pessoas? Ou será que as pessoas vão falar, ainda bem que se foi? Pensa comigo, meus queridos. Pensa comigo. Como eu disse, vale a pena viver. Vale a pena estar com a sua família, com os seus filhos ali, ter um momento de estar com eles abraçado, de estar falando das coisas do Criador, de estar no momento ali de uma janta, de um almoço. Vale a pena viver com Cristo. Porque sem Cristo, meus queridos, vai ser difícil. Sem Cristo, meus irmãos, a gente muitas das vezes não vai deixar muito legado na vida das pessoas. Eu e você fomos escolhidos para ser um agente de milagre, para fazer história, para fazer memória, para fazer literalmente um memorial na vida dos nossos irmãos. O povo de Israel, biblicamente, quando você pega, fazia sempre memoriais, fazia ali um altar de adoração a Deus, um altar de sacrifício, colocando sacrifícios ali, que nós podemos fazer memoriais na vida de outras pessoas, memoriais no coração de outras pessoas. Assim, quando nós lembramos de pessoas que nos fazem falta, literalmente nós lembramos que nós vamos deixar um legado, que quando Cristo nos chamar, nós podemos deixar um legado de memória positiva na vida de outras pessoas. Que as pessoas olhem e falem, eu lembro desse irmão, eu lembro desse pastor, eu lembro desse amigo, que saudade que me dá. Mas foram pessoas que agregaram valores espirituais, que me ajudou na caminhada do Evangelho, que no momento que eu estava passando situações difíceis, estendeu a mão e ajudou para que literalmente eu pudesse estar num estágio espiritual hoje, junto com a minha família, meus netos e com a minha casa aos pés de Cristo. Porque a nossa luta, lá em Efésios, fala que não é contra carne nem sangue, mas contra principado, potestades e dominadores. Nós lutamos, meus queridos, contra seres malignos celestiais, que conhecem literalmente as escrituras sagradas, de Gênesis, Apocalipse. Agora está em tuas mãos. Ou você decide fazer memórias positivas na vida das pessoas, deixar uma saudade positiva, ou você decide com que as pessoas não lembrem de você. Quando lembra só coisas negativas, coisas ruins. Está na sua mão, como está na minha mão. Eu literalmente deixei que o Espírito Santo colocasse na minha vida e que eu fizesse coisas positivas na vida das outras pessoas. Confesso que fiz muitas coisas negativas, plantação ruins. Mas louvado seja Deus,
que eu estou vivo e você que está assistindo esse vídeo também, para fazer uma nova história, para fazer literalmente um novo processo de fazer memórias positivas na vida das pessoas. Não faça como o rei Joroão, que morreu sem deixar saudade alguma na vida de ninguém. Faça ao contrário. Deixe saudade na vida de outras pessoas. Beleza, meus irmãos? Que a graça e a paz do Criador estejam no seu coração. Que o Espírito Santo possa te mostrar e fazer que vale a pena viver a vida. Vale a pena viver a vida. Mas viver a vida com Cristo. E se você não aceitou Jesus, aceite Jesus. Entrega teu caminho para Ele. Confia nele, meus queridos, que tudo Ele fará. Salmo 37, verso de número 5. Entrega. Entrega de verdade. Entrega de coração. Porque Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Na vida da sua casa e na vida dos seus filhos. Beleza, meus irmãos? Pastor Carlinhos Oliveira, deixo um abraço para vocês. Compartilhe esse vídeo. Muitas pessoas precisam ouvir que vale a pena viver. Muitas pessoas precisam ouvir qual é o segredo de deixar saudade e de fazer memória. Beleza? Tamo junto, tá? Obrigado por vocês terem ficado conosco aí. Deus abençoe.